E nesta altura vocês já estão a ver, eu ainda não, porque tal como tinha falado com o meu convidado, ele vai carregar aqui num botão mágico para eu de facto poder ter a imagem do lado dele. E agora sim, aí está em pleno, está de regresso, neste caso, o navegador e atual campeão em título do Campeonato de Portugal de Rallys, Luís Ramalho, que, como sabem, é navegador para o Armindo Araújo em duas modalidades, que hoje vamos falar. Recordo o Campeonato de Portugal de Rallys, mas também todo o terreno. E o Luís aceitou o meu convite, de uma forma rápida e muito simpática, de falarmos e fazermos aqui um balanço, como eu já fiz esta semana, também já com o Miguel Correia, um balanço da primeira parte da temporada de rallies, acabámos agora a fase de terra e vamos entrar na fase de asfalto. E o Luís está aqui comigo, não só para falar de rallies, mas claro, também do todo o terreno. Por isso, é mais demoras. Luís, mais uma vez agradecer a simpatia e a disponibilidade e poderíamos começar ou pelo todo o terreno ou pelos rallies, mas eu acho que é melhor porque estará na memória mais recente, claro, o Rally de Portugal. Eu iria perguntar, no caso concreto, ao Luís, e fazendo aqui um balanço dessa presença com melhores portugueses, como é que correram as coisas? Primeiro de uma forma geral, porque depois a seguir já vamos entrar em detalhe em cada uma das provas já disputadas do CPR. Foi positivo pelo resultado e por terem sido os melhores portugueses ou ficou algum sabor diferente após a conclusão? Bem-vindo, Luís. Olá, Gonçalo, obrigado. Agora não vejo eu a imagem, mas não é grave, não tem problema. Eu posso tentar aqui também carregar no botão fazer mágico. O tal truque. Exatamente, vamos ver se resultar. Eu fico contente. Pronto, já fiz o que podia fazer. Ótimo, está tudo em ordem. Perfeito. Gonçalo, o Rally de Portugal correu bem. Nós tínhamos proposto, como costume, dois grandes objetivos. O primeiro era ganharmos ou tentarmos fazer a melhor classificação possível no que ao CPR dizia respeito e felizmente conseguimos isso. É aquilo que temos feito nos últimos anos e depois a fase seguinte era, tal como também temos dito sempre nos últimos anos, tentarmos ser a melhor equipa portuguesa. Conseguimos esses dois objetivos, isso eram coisas importantes para nós. E, portanto, desse ponto de vista, sim, o Rally correu muito bem. Tudo o que nós queríamos acabou por acontecer. Fomos os melhores do Campeonato de Portugal de Rallys no primeiro dia. Fomos os melhores portugueses no segundo dia. Fomos os melhores portugueses no fim do Rally. Portanto, tínhamos tudo aquilo que nos tínhamos proposto, conseguimos. Muito bem. Já vamos falar em detalhe sobre as várias fases deste mesmo Rally Portugal, mas, como tinha dito, o objetivo é falarmos e fazermos aqui um balanço da fase de terra, que terminou agora, precisamente com o Rally Portugal, no Campeonato de Portugal 2023, e fazendo aqui já uma antecipação daquilo que vamos ter que falar, acho que é inevitável falarmos de uma temporada marcada muito pelo vosso acidente, um acidente que a todos nós nos deixou preocupados, trouxe mazelas, que espero que o Luís já esteja completamente recuperado das mesmas, mas eu iria começar por recordar e puxar atrás o filme, no sentido de que são campeões, 2022, entram na temporada em FAF, no caso concreto para a primeira etapa, contava também para o europeu, apenas uma nota de rodapé, e as coisas, como é que correram neste caso, Luís? Fazendo aqui o balanço. Sim. Em FAF estavam a correr bem. Pronto, nós estávamos no lugar que era possível na altura. Nós temos a noção exata de que quer na altura o Craig Green, quer agora o Chris Meek, fazem parte de outro campeonato. Portanto, não vale a pena queremos comparar coisas que não são comparáveis a nenhum nível. Efetivamente, os pilotos portugueses têm todos mais ou menos as mesmas condições, fazem todos mais ou menos os mesmos quilómetros, têm todos mais ou menos orçamentos. Quando estamos a falar de pilotos desse nível, estamos a falar estamos a falar de outro campeonato. Não questiono a forma como vieram, não questiono o convite que lhes foi feito. Isso é uma decisão da Hyundai, com a qual a Hyundai, para o bem e para o mal, viverá, e, portanto, isso é uma opção deles que eu não questiono. Relativamente àquilo que era a nossa prestação na altura. Nós, quando arrancamos para o troço onde temos esse acidente, nós sabíamos que o Craig Green tinha furado e, portanto, tínhamos a noção de que podíamos enfim, arranjar ali sim alguma almofada que nos permitisse depois perceber como é que o rally ia funcionar. Não vínhamos feitos dos doidos, portanto, não vínhamos por cima de toda a folha. O que aconteceu foi uma falha mecânica, que pode acontecer em qualquer altura, que provocou aquele acidente. Efetivamente foi um acidente violento. Mas essas coisas estão ultrapassadas. Para nós é uma página completamente virada. Não nos preocupa, não nos incomoda. Claro que deixou algumas cicatrizes, mas essas cicatrizes o tempo vai tratar de resolver. E, portanto, E no seu caso,
Eu ia perguntar, Luís, especificamente, porque já tivemos aqui o próprio Armindo, já numa fase posterior da recuperação, mas da parte do Luís, das mazelas que sofreu, tudo ultrapassado, ainda tem algumas Sim, dores? a situação mais chata para mim, enquanto navegador, eram as costelas. Eu parti 5 costelas, pronto, isso a maioria das vezes, quando alguém faz uma fratura de 5 costelas, isso tem algumas implicações. Em todo caso, eu tive um fisioterapeuta e um PT que me acompanharam na recuperação, que fizeram um trabalho fabuloso. O Dr. Samuel e o Bruno fizeram, de facto, um trabalho absolutamente impressionante. E em 6 semanas foi possível voltar para dentro do carro e, portanto, na primeira prova que nós fizemos, que foi a Aboboreira, ainda com uma limitação ou outra, enfim, eu, por exemplo, corri com as cintas, e o Armindo também. Depois fomos fazer a prova de todo terreno, já foi mais simples, e agora eu, por exemplo, levei as cintas para dentro do carro, mas nem pus sequer as cintas, portanto não precisei. Do ponto de vista das costelas, estou completamente recuperado, sem nenhuma limitação. O pé, de vez em quando ainda me dói, mas é uma coisa que eu nem sequer consigo sistematizar, portanto não dói sempre nas mesmas situações, mas isso é uma coisa que durante as corridas não é uma preocupação. E, portanto, o tempo vai tratar de resolver isso naturalmente. Claro que sim, tenho a certeza disso e como que atletas de alta competição têm a própria maneira de rapidamente ultrapassarem isso. Eu ia perguntar a nível psicológico, como é que foi esse intervalo, naturalmente durante os tratamentos, ver os outros pilotos a participarem em rallies, como no caso do Casinhos do Algarve, que foi a prova seguinte, até à vossa recuperação e a vossa reentrada no Campeonato de Portugal, como é que foi psicologicamente? Como é que o Miguel nos pode dizer do lado pessoal? Como é que viveu isso? Nenhum de nós, os dois, tinha a dúvida de que queria voltar rapidamente. Portanto, o que nós queríamos era rapidamente sentarmos dentro do carro. Foi preciso que nos autorizassem, do ponto de vista clínico, pudéssemos fazer isso. A partir do momento em que isso aconteceu, nós sentámos dentro do carro, fizemos um primeiro teste em Leiria com o carro de todo terreno. Sentimos bem. Depois, logo 3 ou 4 dias depois, isto foi numa quinta-feira, na segunda-feira seguinte fomos fazer o teste a Mursa com o carro com o Skoda, e portanto percebemos que do ponto de vista físico estávamos em condições, e depois fomos para o Rally da Aboboreira. O Rally da Aboboreira, o início não foi fácil, nem para o Armindo, nem para mim. Eu confesso que, por exemplo, a primeira passagem pelo qualifying foi uma coisa que me deixou meio baralhado, porque as notas não saíam no sítio certo. Portanto, eu próprio tinha a noção de que eu também não estava muito bem, mas rapidamente isso se ultrapassou. Começámos o rally. O início do rally não foi fácil para o Armindo, mas o Armindo tem uma fabulosa capacidade para se adaptar a situações novas. E nós, no dia seguinte, paulatinamente, fomos subindo o nosso ritmo e acabámos por ser também os melhores portugueses do Campeonato de Portugal de Rallys, naquela altura. E, portanto, fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Depois, na semana seguinte, fomos fazer a prova de todo terreno. Tivemos alguns problemas nessa prova, problemas mecânicos com o carro. Rebentámos uma correia logo no prólogo, que fez com que nós tivéssemos que partir muito atrás. E, portanto, isso condicionou o resultado da nossa prova. E depois tivemos um furo nos últimos 40 km. Mas sentimos bem fisicamente e a seguir fomos para o Rally de Portugal e com os objetivos muito bem traçados e conseguimos fazer o que queríamos. Portanto, agora para a frente é que é o caminho. Para a semana temos a segunda prova do Algarve, a prova de TT no Algarve. Agora vamos ao Rally de Lisboa e, portanto, pelo menos em princípio é isso que está previsto. E, portanto, enfim, é o que eu digo, a página está virada, não ficaram aqui assim nenhumas muletas, nenhumas coisas em que Torna ainda mais forte. O que não nos mata faz mais forte. Luís, ia perguntar, e a propósito do Rally de Portugal, portanto, nas várias etapas foram sempre os mais rápidos. Pergunto-me aqui em relação à questão de furos, porque foi visível muitas dificuldades, a própria Pirelli, também a construtora de pneus italiana, a queixar-se dos pisos que fariam a existência de muitos furos, mas vocês, pelo menos que eu me tenha percebido, posso-me estar aqui a escapar em detalhe, mas não houve assim problemas relacionados com essa questão, ou estou-me a esquecer aqui não. Nós fizemos uma corrida completamente de gestão, completamente. Nós, ano passado, perdemos o rally do Campeonato de Portugal de Rallys por causa de 2 furos, em 2 classificativas sequenciais. Portanto, na passagem na primeira passagem por Arganil e na segunda passagem pela Lausanne, em Arganil temos a noção do que é que aconteceu. Foi num gancho, o carro tropeçou e, portanto, a roda descolou-se.
mas na primeira passagem pela Lausanne foi completamente a direito. Nós não temos a noção de onde é que não tocámos em lado nenhum, mas alguma coisa fez um corte no pneu e, portanto, fez furar. Foi isso que condicionou o nosso resultado no ano passado no Campeonato de Portugal de Rallys. Depois, entretanto, recuperámos isso e fomos outra vez a melhor equipa portuguesa. E, portanto, tínhamos muita noção. Os pisos este ano estavam piores ainda. O rally estava efetivamente muito duro, em especial na sexta-feira. E, portanto, era preciso uma gestão muito parcimoniosa do material, dos pneus, da forma como as coisas se faziam. E nisso eu reconheço que o Armindo é exímio. A sua experiência de campeonato do mundo ajuda muito. Nós temos 2, 3, 4 pilotos em Portugal que têm um pouco mais de experiência a nível internacional, entre os quais o Bernardo, o Bruno Magalhães, por exemplo. Mas esta experiência do Armindo é muito importante nisso. E, portanto, conseguimos andar ali assim sempre muito próximo dos primeiros, em tempos muito próximos, sem corrermos demasiados riscos. E é com essa toada e com essa perspectiva e com essa forma de encarar a prova que conseguimos o resultado que conseguimos. O carro não estava, nós não entramos com o setup certo, mas durante o dia foi muito difícil perceber isso. Só percebemos isso, eu diria, na passagem por Mortágua, e percebemos que o carro de facto estava demasiado mal para aquilo que nós pretendíamos, porque nós fizemos uma boa classificativa em termos de condução, em termos da forma como abordámos o troço, mas depois o tempo não saiu. E, portanto, nós percebemos imediatamente que havia ali alguma coisa que não estava bem. No dia seguinte fizemos umas alterações não muito radicais para o carro, para a primeira passagem pelas classificativas aqui já no Norte, Vieira do Minho, Amarante e depois Felgueiras. Mas essa alteração não foi suficiente. À hora do almoço fizemos uma alteração mais radical e aí sim, aí o carro ficou como o Armindo queria. Na primeira classificativa da tarde, penso que ganhamos 40 e qualquer coisa segundos ao Miguel. Não sei se ele teve algum problema ou não, mas o que é um facto é que foi isso que aconteceu. E depois em Amarante, que nós fazemos um excelente, trouxe também uma excelente segunda passagem também. O Miguel tem os problemas que tem e, portanto, nós a certa altura tínhamos, eu não sei se estou a exagerar, penso que não, mas tínhamos 30 minutos de avanço para o segundo classificado. O que fez com que o domingo fosse uma corrida muito difícil de fazer, porque era de facto andar, eu diria, 3 ou 4 degraus abaixo daquilo que é suposto, e isso é sempre uma coisa muito complicada de fazer, porque nada sai no tempo certo, as travagens também não saem no tempo certo, porque aquele não é o nosso ritmo, nem é o nosso ritmo, nem é aquele ritmo de segurança 1 degrau abaixo, era bastante abaixo disso, porque se nós tocássemos em algum sítio, se arrancássemos uma roda, se tivéssemos um furo, se tivéssemos uma coisa qualquer que de alguma forma pudesse condicionar a nossa prova, ninguém nos desculparia, nem nós nos desculparíamos a nós. E, portanto, foi de facto fazer 4 classificativas. Pela primeira vez na vida, o Armindo chegou ao fim de um troço e disse-me: desculpa, mas vai ter que ser assim. E, portanto, foi isso. Sem suar, sem sequer suar, com o fato limpinho, com tudo. Sim, tudo limpo. Tudo limpo. Muito bem. Luís, e perspectivas daqui para a frente? Isto é o Campeonato de Portugal de Rallys, entra na fase de asfalto. Vão ter essa primeira experiência, podemos dizer assim, na utilização no Rally de Lisboa, que vai estar em junho, e onde, supostamente, pelo menos também aquilo que eu li, vão estrear um carro novo, o novo Skoda Fabia, que supostamente será da vossa parte presente. Mas eu procurava perceber, sem entrarmos em detalhes sobre o Rally de Lisboa e o que estão à espera de encontrar, ou motivações para estarem presentes, mas iria procurar a nível das etapas que faltam, com certeza, e sabendo eu a partir da resposta que me vai dar, mas eu gostava de perceber como é que vai ser, neste caso, encarada pela dupla, esta parte final do campeonato. Estão algo atrasados, não muito, felizmente, a nível de pontos, por questões que já foram aqui explicadas de saúde, mas vamos contar com o quê? Com o Armindo Araújo de faca nos dentes para recuperar e alcançar o título do Campeonato de Portugal de Rallys. Como é que vai ser? Porque há pilotos que gostam mais da fase de terra e depois, na fase de asfalto, podem não estar tão bem. Ou ao contrário, mas no caso do Armindo, acho que, pelo menos, eu não tenho dúvidas que ele dá-se bem tanto um como o outro. Não haverá preferência de uma maneira ou de outra. Mas como é que vai ser esta segunda parte da temporada, Luís? Bom, nós temos uma visão muito pragmática relativamente a este assunto. Nós temos a noção de que perdemos 2 provas, a primeira em que desistimos e a segunda não tivemos presentes, num campeonato composto por 8 provas, na qual contam 7 resultados. Portanto, no limite, nós perdemos 2 provas, no limite perdemos uma e temos 0 pontos da outra. Portanto, os nossos pontos agora são sempre a somar. Não é, neste momento,
eu não quero ser mal entendido com o que vou dizer. Não é que não seja um objetivo, como é evidente, cada vez que o Armindo entra para um campeonato, o objetivo é sempre ser campeão, não há nenhuma dúvida a esse respeito, mas neste momento temos a noção exata de que isso não é uma tarefa fácil. Isto é, nós não dependemos apenas de nós, dependemos também dos resultados do que os nossos adversários forem conseguindo. O que nós vamos fazer é aquilo que o Armindo já disse, nós agora vamos prova a prova, vamos tentar sempre fazer o melhor. Se me perguntas se eu quero ganhar as provas todas, evidentemente que quero, não há nenhuma dúvida a esse respeito, e o Armindo comunga exatamente da mesma posição que eu. Portanto, se nós pudermos, vamos estar lá a tentar ficar à frente de toda a gente, e vamos ver o que é que acontece com os outros. Aquilo que disseste é completamente verdade. Portanto, há pessoas que se dão melhor no asfalto, pessoas que se dão melhor na terra. O Zé Pedro é o melhor exemplo, talvez, dessa diferença neste momento. Nem sempre foi assim, mas neste momento, por alguma razão que eu próprio não consigo encontrar, o Zé Pedro está bastante mais abaixo daquilo que é o seu nível na terra do que alguma vez teve, e continua a ser um excelente piloto de asfalto, como sempre foi. E, portanto, o Zé Pedro é uma pessoa que pode vir aqui a se embaralhar estas contas todas de variedíssimas formas. Não sabemos o que é que o Prismic vai fazer e, portanto, enfim, vamos gerir isto prova a prova. No fim de cada uma das provas vamos ver quem é que ficou à frente e quem é que ficou atrás, e vamos levando esta... E venha ao espetáculo dos ralis. Exatamente. Não há nada a fazer do que isto, e é isso efetivamente que vamos fazer. Claro. Luís, e a presença no Rally de Lisboa? Fez aí logo no início aí um ponto de interrogação. Em princípio, há ainda algumas dúvidas, ou já está assente? Vocês já foram apresentados oficialmente? Em princípio está tudo assente, que iremos participar. Tanto quanto parece, iremos também, está tudo mais ou menos articulado no sentido de fazermos já com o carro novo. Portanto, em princípio será o carro estreado nessa altura. Vamos aproveitar nós vamos testar antes do rally, vamos aproveitar para fazer um rally sem a pressão do resultado, sem a pressão dos pontos, para tentarmos retirar o maior número possível de ensinamentos, e, portanto, é nessa perspectiva que vamos fazer o Rally de Lisboa. E depois a seguir vamos fazer os rallies de asfalto, os 4 que faltam, e como disse, vamos percebendo o que é que se vai passando, e depois no fim faremos as contas que for possível fazer. É assim, não há outra coisa a fazer. Efetivamente as coisas não começaram bem para nós, mas quem sabe se não acabam bem. Enfim, corrida. Claro, isso. E sabemos que podemos contar convosco para este espetáculo e para uma parte final entusiasmante. Mudando aqui a folha, porque penso que a nível de rally estamos esclarecidos, 2024 ainda falta muito tempo, mas vamos estar atentos, claro, ao evoluir desta mesma temporada. Saltávamos aqui para o todo o terreno, e aquela que é muito evidente é, no caso concreto, porque vocês estão no campeonato, neste caso, de Portugal, de todo o terreno, na categoria T3. A minha pergunta, e após estas provas, depois daquilo que aconteceu ou que não aconteceu, ou mas que supostamente aconteceu na terra dos caramelos, como se costuma dizer em Espanha, eu aqui perguntava, no caso concreto, como é que está a ser esta abordagem e no caso do Luís, como é que vê o piloto TT Armindo Araújo em comparação com o piloto de rallies Armindo Araújo. Tem sido uma continuidade uma coisa da outra, ou o Armindo muda o chip quando se senta no T3 da Santana? Quero-me falar aqui um bocadinho desta, que está a ser uma experiência que tenho a certeza vocês estão a gostar muito. Pelo menos vê-se na vossa cara quando terminam uma prova de todo o terreno. Bom, as pessoas não se podem esquecer que o Armindo começou no todo terreno. Portanto, isto é um pouco retornar às origens. Eu já fiz muitas provas de todo terreno, fui campeão nacional absoluto de todo terreno uma vez também, e penso que uma vez, já nem sei se uma vez, duas, campeão de uma das classes, já não me lembro. Mas, portanto, este mundo não é novo nem para um nem para o outro. E o Armindo é um piloto muitíssimo completo. Eu não tenho nenhuma procuração dele para defender, nem ele precisa de ser defendido por ninguém, mas o Armindo tem uma extraordinária capacidade de adaptação, que eu só encontro paralelo, não quero deixar ninguém melindrado, mas eu só conheço 2 pessoas que têm a mesma capacidade, ou uma capacidade próxima com a dele, de se adaptarem tão rapidamente quanto ele a essas situações. Um deles é o Carlos Sousa, com quem eu tive o privilégio também de correr, e outro é o Pedro Leal, que eu acho que passou ao lado de uma carreira por variedíssimas razões. Uma excelente carreira. Qualquer um deles tem uma enormíssima capacidade para se adaptar,
muito rapidamente às situações, uma avaria que o carro tem, é um problema que se levanta, uma alteração do piso que de repente acontece, e eles muito, muito rapidamente se adaptam a isso. E, portanto, o Armindo faz isso naturalmente. Para ele sair do carro de rallies e passar para o carro todo terreno ou vice-versa é uma coisa completamente natural. Ok, o capacete é diferente, os cintos são diferentes, um tem velocidades automáticas porque o Caramba é um carro com variador contínuo, nem tem velocidades, é um carro de variador contínuo. O outro tem uma alavanca, ok, não interessa, tem pedais, tem volante, tem umas rodas, aquilo guia-se na mesma. E, portanto, ele faz isso com muita naturalidade. Não há ali nenhuma necessidade de mudar muitas coisas. Eu diria que até quem tem que mudar mais até serei eu do que ele, não é? Porque as notas do todo-terreno são muito... Ou a ajuda que um navegador dá no todo-terreno é completamente diferente daquela que um navegador dá nos rallies. Mas não há nada de especial, pronto. São as corridas, é aquilo que nós gostamos de fazer, fazemos juntos com muito prazer. Temos a vantagem enorme de nos conhecermos há mais de 20 anos e isso é uma das grandes, enormíssimas vantagens que nós temos e, portanto, nós já sabemos quase automaticamente o que é que o outro vai fazer ou o que é que o outro vai dizer. Vamos conversando, se precisamos de mudar alguma coisa, temos uma conversa que é muito fácil normalmente e, portanto, não há nada de especial. É capacete na cabeça e vamos lá, porque é para isso que a gente... Mas está a ser uma diversão ou não? Claro que está. Aqui estamos a falar, vamos lá ver, vocês estiveram o ano passado presentes em Porto Alegre, onde estiveram em estreia com a equipa Santac, tivemos a ocasião de nos encontrar, mas aqui este ano já é um projeto mais de temporada completa. E era isso que queria perceber, portanto, em relação ao campeonato em si, as dificuldades próprias de fazer uma temporada por completo, se vos está a dar gozo, vamos dizer assim. Está. Primeiro porque desde que haja capacetes na cabeça e nas portas dá sempre gozo e, portanto, por aí estamos tranquilos. Depois, este projeto do Armindo não é por acaso que se chama a Road to Dakar e, portanto, a ideia dele é, a médio prazo, participar no Dakar. É com esse fito, com esse objetivo que ele faz este percurso. Como, aliás, isto também não é novo, porque toda a vida o percurso do Armindo é um percurso muito bem sustentado desde o primeiro rally. Pode ser que ele naquele primeiro rally que fez há 23 anos não tivesse essa consciência, mas o que é um facto é que a partir daí ele foi sempre muito inteligente na forma como geriu a sua carreira, conforme foi passando por todos os patamares. Ele fala muita vez nisso, relativamente a uma questão que com muita frequência vem à coação e que tem a ver com o facto de haver ou de não haver novos valores. E o que é um facto é que em Portugal há muitas pessoas que saltam algumas etapas no que diz respeito à sua evolução natural e depois às vezes isso faz falta. E não há muita gente com a capacidade que o Pedro de Almeida, por exemplo, teve de fazer, de dar um passo atrás para depois poder dar 2 passos à frente, e é preciso reconhecer essa atitude. E, portanto, o Armindo foi passando sempre por todos os degraus. Começou com um carro pouco menos do que emprestado, depois correu no sax, depois a seguir foi fazer troféu, pronto, e foi por aí fazendo todos os degraus, e isso tem sido, ao longo da sua vida desportiva longa e recheada, graças a Deus, tem sido uma enormíssima vantagem. O todo-terreno este ano é apenas mais um passo nesse caminho que ele muito bem conhece e que define muito bem, e, portanto, é uma situação normal. Eu vou ser mauzinho agora, vou dizer que, enfim, por razões que não tiveram muito com a nossa vontade, nós acabámos por não ir à Extremadura, e pelos vistos em boa altura o fizemos, porque neste momento ainda não há resultados de uma prova que já se disputou há não sei quanto tempo, há 6 semanas ou 5 semanas, que é uma coisa completamente absurda. Mas o que é um facto é que é isto que acontece. Mas foi um feeling, é isso, um feeling de calma, não precisamos lá ir, ou era mais a questão de saúde, não vamos arriscar não tínhamos, se nós tivéssemos, o Armindo ainda tentou ir, eu não tinha nenhuma hipótese de ir, eu não conseguia sentar no carro naquela altura, portanto, isto para mim era uma coisa completamente impossível. O Armindo ainda tentou, mas graças a Deus o médico dele proibiu, disse-lhe, ok, se quiseres vai, mas a seguir vamos arranjar esse problema. E opinião, aliás, com a qual eu concordei completamente, e como toda a gente sabe, essa é a minha área profissional e, portanto,
Eu sei exatamente qual era o problema do Armindo e concordei em absoluto com aquilo que o ortopedista que o tratou, o Dr. Miguel, decidiu e, portanto, o Armindo aceitou, evidentemente, a profissional abalizada e não foi. Portanto, em situação normal nós teríamos ido e íamos sujeitado àquilo que os outros pilotos todos se sujeitaram e, portanto, ainda hoje estaríamos a tentar saber em que lugar é que estávamos, mas, enfim, faz parte. Muito bem, Luís. As outras corridas vão ser as corridas normais. Há corridas que algumas pessoas acham que são melhores para os T3, isso é uma discussão que, aliás, anda aí muito no ar. Os T1+, versus os T3, o que custam uns, o que custam outros, se uns podem ganhar, se não podem. Esta prova que nós vamos fazer daqui a 10 dias já foi uma prova ganha. Aliás, penso até por um T4, nem foi propriamente por um T3. Foi o T3. T3 ainda com o Alexandre Ré. Com os Rés, sim. Foi a primeira vitória de um Pronto, T3. e portanto a prova... E até agora única. Vamos falar à geral, claro. Sim. É uma prova... Mas há valores que estão prontos para, assim que tiver a ocasião de ganhar, como campeão em título, o João Dias. O João seguramente. Mas vamos ver o que é que aquilo vai dar e pronto, e depois faremos o resto das provas. Para o Armindo é muito importante fazer estas provas, eu conheço já a maioria delas, mas para o Armindo é muito importante ele perceber como é que estas coisas funcionam, para depois para o ano decidir se faz ou se não faz, em que moldes é que faz, e para o ano para o ano penso que se ele decidir fazer outra vez o Campeonato Nacional, aí sim já estará completamente à vontade para poder discutir as provas. Muito bem. Estou completamente esclarecido e já tocámos em todos os temas que eram importantes e estou-me aqui, vamos lá ver, estou aqui a reservar da maneira como vou fazer aqui este desafio ao Luís, porque mais uma vez recordo, não combinámos nada, as entrevistas de 16 válvulas são assim mesmo, nunca combinamos nada, mas eu tenho um desafio para o Luís para terminarmos, já levamos nesta altura, felizmente, 26 minutos de conversa bem agradável, do qual agradeço mais uma vez ao Luís Gamalho a disponibilidade, mas eu estou aqui com uma vontade enorme de pedir ao Luís, dessa montra enorme que tem atrás de si, taças de todo o tipo, de importantes conquistas ao longo desta carreira, que iria arriscar 30 anos, ou não chega ainda a 30? Não, chega. Começou em 92, portanto 31. 31. Ia dizer para escolher dentro dessas taças, e aqui não faz mal virar as costas para a câmara, deixando aí o telemóvel, eu ia pedir que escolhesse desse conjunto grande de taças, escolhesse aquela que à primeira vista será uma que queira mostrar a netos, a primos, a visitas que vão à sua casa, uma em especial, para depois simples contar a história por trás. É muito simples, ela não está aqui, eu tenho que ir buscar lá dentro, se vocês me derem muito, eu posso ir buscá-la. É uma taça que tem 20 centímetros de altura, mas que é a taça mais importante que eu tenho e que é uma taça de 39º da geral. E as pessoas vão achar que eu estou maluco, mas não estou. É uma taça que eu recebi das mãos da Sra. Teresa Torres, no final de um Rally de Portugal, em 1997, penso eu, 97 ou 98. Talvez 98, em 97 foi quando o meu irmão fez um acidente, portanto penso que em 98 eu fiz esse rally no meu Ibiza, o meu nadador foi o Redland, e é para mim a taça mais importante que eu tenho. É uma taça que para a maioria das pessoas pode não querer dizer nada, mas que para mim é a taça de uma vida inteira, porque eu lembro-me de ter 15 anos, 16, viver na altura na Póvoa de Varzim, era a única altura do ano inteiro onde eu faltava às aulas. E portanto com o conluio, digamos, do meu pai, por causa de ir ver o rally na altura com o meu tio Jorge, e portanto eu tinha, digamos que uma autorização tácita para faltar às aulas nessa altura, eu nunca faltava às aulas em nenhuma situação, e portanto o meu pai condescendia com isso também. E eu tinha 15, 16 anos e tinha ídolos que uns anos mais tarde me dão a honra e o prazer de serem meus amigos. Estou-me a lembrar de pessoas como o Joaquim Santos, como o Jorge Ortigão, que eram na altura para mim ídolos, e eu tinha 15 ou 16 anos e um dia, quando for grande, gostava de ir fazer o Rally de Portugal. E muitos anos depois, em 1997, foi a primeira vez que eu fiz o Rally de Portugal, integrado no Troféu Ibiza, desisti no primeiro troço, ou não foi no primeiro troço, porque o primeiro troço era uma espécie de uma super especial na Serra da Boa Viagem, que depois acabou por ser anulada porque houve um problema com o carro de máquina na tirarem de gasolina, e portanto o primeiro troço a sério do Rally, que era um troço em Vila Nova de Poiares, eu desisti nesse troço com um problema no meu carro. Chorei babarranho na altura, porque andei anos e anos e anos a sonhar que um dia queria fazer o Rally de Portugal, desisti no primeiro troço. No ano seguinte fiz o Rally com o Redland, o meu irmão não podia correr, tinha tido um acidente muito grave no fim de 97,
e em 98 não correu, e portanto eu fiz o rally correto, fizemos o rally até ao fim e eu acabei o rally, e na altura havia um troféu para todos os concorrentes que acabassem a prova, e portanto isso é uma taça pequenina que eu tenho lá dentro, se quiseres. Fica o desafio de mandar a fotografia por WhatsApp. Sim, por WhatsApp ou por Messenger, que eu vou pôr depois, neste caso, no artigo da nossa conversa. Não tem problema nenhum, mas tenho aqui assim muitas taças de campeonatos, taças lindíssimas, mas essa é de facto, eu digo isto muitas vezes, podem chegar aqui a casa e podem roubar as taças todas, aquela, por amor de Deus, não levem. Por isso é que está num sítio à parte. É a taça de uma vida inteira, é aquela taça que qualquer piloto quer ter. Pelo menos para mim, é uma taça que representa aquilo tudo que eu queria fazer quando era miúdo, e como é evidente, eu não tinha a mínima noção de que, enfim, teria uma carreira como tenho hoje, recheada de alguns sucessos, e em que tive o prazer... Num cantinho especial, já percebi. Não só no coração, não só dentro do coração, mas está também... ali dentro na sala, ao lado dos capacetes, e num sítio muito especial, porque é de facto a taça. E é uma coisa, como vos digo, com 15 ou 20 centímetros de altura, a que seguramente ninguém dá valor, mas para mim é a taça mais importante que eu tenho. Não tenho nenhuma dificuldade em escolher essa. Claro. E eu vou esperar a fotografia para partilhar com todos aqueles que vão ver esta nossa entrevista. Luís Ramalho, mais uma vez, os meus agradecimentos, e naturalmente em nome de quem vai ver esta entrevista, seguramente uma entrevista muito rica, e da qual eu só posso mesmo agradecer, também pela disponibilidade revelada logo de minuto, assim que lhe fiz o convite, e ficam os votos que corra tudo bem para o resto da temporada. Encontramos seguramente em algumas das provas que vão acontecer, seja nos rallies ou mesmo no todo o terreno, mas para já ficam os votos de pronta recuperação, e venha de lá essa luta pelo título do Campeonato de Portugal de Rallys. Estamos desejosos, queremos que mais e mais pilotos se juntem e que, de facto, a decisão do título seja decidida no último minuto, no último metro da última especial, e que vocês estejam lá. Um grande abraço, Luís, uma boa noite mais uma vez, muito obrigado. E extensível, claro, a toda a estrutura que está à volta do vosso projeto com a Arbitra. Nada se faz sozinho, Exatamente. Um grande abraço, Luís, uma boa noite, e obrigado pela oportunidade. Obrigado, boa noite.